Boa tarde, pessoal, aqui é Nathan Vieira. Nesse vídeo eu quero compartilhar um modelo de orçamento que eu tenho utilizado e que tem funcionado, e eu quero compartilhar com, com todos os profissionais que executam o georreferenciamento, que já têm ou não experiência na área. Muitos já se formaram, estão em procura de entrar nesse mercado. Então, assim, é um passo, vamos dizer assim, é uma das etapas do georreferenciamento que a gente não pode deixar de enfatizar. É um pilar importante para você que quer trabalhar e executar esse tipo de serviço, pois, como diz, é a galinha de ovos de ouro, né, vamos dizer. É onde você vai conseguir renda, conseguir gerar receita para sua empresa ou profissional autônomo, né? Então, eu quero compartilhar aqui com vocês esse modelo. É uma sugestão que eu tenho utilizado e que tem funcionado, e sim, eu tenho recebido muitas perguntas a respeito de como fazer um orçamento bacana para o georreferenciamento em específico. Então, você que atua nessa área, que pretende atuar, que está estudando, ou já atua e que quer melhorar o seu modelo de orçamento, aqui é uma sugestão. Peço que você compartilhe, marque seus amigos, chame para ver esse vídeo, e que nos comentários você coloque suas dúvidas e sugestões para que eu possa estar gerando outros conteúdos relevantes, assim como essa forma de estudo que eu criei, né, de fazer esse vídeo sobre orçamento. Posso trazer outros temas relacionados. Então vamos partir para o que interessa. Basicamente funciona assim. O orçamento, no meu entendimento, funciona assim. A primeira coisa que tem que ter é um contato com o cliente. Aí, para a gente falar sobre o contato do cliente, seja ele de qual maneira você conseguiu esse contato, seja por uma estratégia de marketing, por uma indicação. Geralmente, quem trabalha com agrimensura, com a área afim de topografia, geralmente trabalha com indicação. Você faz um serviço para o boca a boca, o famoso boca a boca. Ou você hoje tem outras estratégias, né? Você pode ter um site, uma mídia social. E eu recomendo fortemente que você tenha um contato digital, né? Um site, uma página, um blog, alguma coisa que mostre o seu trabalho, o seu valor, para as pessoas te procurarem. Porque hoje em dia, quem não estiver na internet está fadada ao fracasso. Então, voltando ao assunto, o primeiro contato que eu trouxe aqui é o contato com o cliente. Dentro do contato com o cliente, independente da forma, eu trago a seguinte indicação. Eu indico fortemente você fazer uma entrevista. Mas que tipo de entrevista, Nathan? A entrevista é a seguinte: você levantar ao máximo qual o tipo, sobre o que é o trabalho. Eu coloquei aqui como um exemplo assim: primeira fase, levantamento máximo de informações a respeito do trabalho, né? No item, eu separei por 3 itens nesse item aqui. Isso tudo eu estou trazendo antes de elaborar o orçamento em si. Esse contato que você teve com alguém, seja ele por pessoalmente, né? Pessoalmente, a pessoa vai ao seu escritório, ou você encontra com ela em algum local, e você faz esse questionamento. Você pode fazer uma forma de um questionário. Para que isso? Para chegar lá na frente você ter condição de elaborar o seu orçamento de uma maneira que você não você evite o prejuízo e aumente consequentemente o seu lucro, né, do seu trabalho, e faça um serviço íntegro, né, com qualidade. Então, assim, levantar o máximo de informações. A primeira fase que eu trouxe, que o primeiro item, eu coloco o tipo de divisa em si. Por que eu estou colocando assim? Por exemplo, tem agrimensor que trabalha em uma determinada região e ele já conhece a região. Ele fala: a minha fazenda fica distante daqui tantos quilômetros, confronta com fulano, eu sei onde é. Vai lá fazer o gel para mim e tal. Meio que faz ele já sabe, já conhece.
ele faz como diz, um contrato de bigode, né? Um orçamento ali de boca mesmo e eu faço por tanto. Então isso está cada dia fadado ao não sucesso. Por que isso? Porque tem muita concorrência e assim você tem que se destacar de várias formas. O orçamento é uma forma, um contato que você tem com o seu cliente. Muito interessante, porque você fazendo um orçamento bem feito, eu indico você fazer uma capa, se tiver oportunidade de encadernar. Hoje em dia você pode mandar ele em formato PDF, fica bacana, com a sua logomarca, com seus contatos. Então, assim, fica uma coisa diferenciada dos demais. Então, sim, é uma sugestão. Aí, por que eu trouxe essa questão de levantamento de tipo de área, qual tipo de perímetro? Porque muitas das vezes a gente é convidado, ou tem cliente que é de um estado e ele tem área em outro estado. E ele quer que eu execute o serviço para ele. Então, assim, esse tipo de questionário geralmente é mais usual para esse tipo de caso. Mas não deixa de ser interessante. Mesmo que você conheça a região, acaba que você não conhece tudo. E assim, você fazendo dessa forma, você não fica não é pego de calça curta, né? Vamos dizer assim. Então assim, você pede o tipo de localização da área, tipo de divisa, se tem córrego ou serra, morro, qual o tipo de atividade, se ela é se ela é plantação, né? Se é roça, se é de gado, você já tem uma noção da topografia. Não, ela é mais acidentada, tem uma serra, divide com um rio, tem ou não, é tudo marca, é tudo canto de cerca, já tem gel, vizinho tal. Então assim, outro item importante, isso tudo na entrevista, né, nesse diálogo que você tem antes de fazer o orçamento. Se você possui algum documento, um mapa antigo, alguma coisa que identifique, você consegue identificar essa área no Google Earth, que é uma ferramenta muito bacana para você conseguir localizar, saber quantos quilômetros você vai ter que se deslocar, fazer um cálculo, que isso aí a gente vai ver mais à frente. Parte de documentação, né? O que eu indico? Quantas matrículas, quantos proprietários, quantos confrontantes ele vai ter nesse imóvel, entre outros. Isso aqui é uma sugestão de perguntas. Se você tiver mais alguma coisa que queira colocar, você coloca. Sempre o quanto mais você conseguir nessa fase de informação, você conseguir extrair do seu cliente, do seu possível cliente, que às vezes ele não é cliente seu ainda, é importantíssimo você conseguir essas informações para você fazer um orçamento que você consiga executar e obter resultado, obter lucro para você, seja profissional autônomo ou uma empresa, né? Então, assim, feita essa observação, a gente pode partir para o orçamento em si, né? Eu trago aqui da seguinte ordem. É um modelo, como eu disse no começo do vídeo, eu sigo esse modelo e tenho obtido sucesso. Tem colegas que têm utilizado, têm gostado bastante. Então, assim, pela quantidade de perguntas que eu recebo, né, eu acabei fazendo esse vídeo para mostrar como é feito esse modelo em si, né? Então, assim, eu chamei de passo 1, são 4 passos, né, dentro do corpo do orçamento. Eu chamei o item 1 é um básico, que é a capa com o nome e os dados do cliente. O item 2 eu chamei assim, é uma breve descrição do trabalho a ser executado. Aí eu cito aqui um exemplo, em solicitação, orçamento, aí eu posso pôr o nome do fulano de tal, georreferenciamento, no caso aqui específico é um georreferenciamento, do imóvel tal, para fins de retificação de área, com encerramento e abertura de nova matrícula para o imóvel descrito. Isso aqui é uma explicação sucinta, né, bem resumida do que eu estou pretendendo passar com esse orçamento, do que se trata, né, a mensagem. Porque o orçamento ele é uma apresentação, é como se fosse uma carta de venda sua. Você vai vender o produto para aquele cliente. Então você tem que ter sucesso nessa hora. Igual eu falei, hoje a gente tem que estar capacitado, se capacitando cada vez mais, porque senão fica para trás. Então, assim, é bem interessante para quem é novo na área já começar com o pé direito, fazendo um orçamento bacana. Lembrando que esse é um modelo, né? Você pode melhorar ele. O que não servir para você, você tira.
Não, eu não achei legal, eu acho que o meu tá mais bacana, enfim. Mas não deixa de assistir até o fim, porque tem muitos pontos que às vezes você vai achar interessante. Então, o item 3 eu coloco uma explicação sucinta do que é o gel. É, Essa explicação eu trago os prazos, né, que tem por lei, quando se aplica, a necessidade, onde e quando se aplica, né? Por exemplo, a área acima de 100 hectares de matrícula, na matrícula, é obrigatório em quais casos? Desmembramento, em transferência. Então, enfim, é uma maneira de você colocar ele, o cliente seu, sabendo da necessidade do seu trabalho. Então, assim, é uma explicação legalmente, vamos dizer, de como você está antenado a isso e que você está trabalhando de acordo com a necessidade, a cobrança pela lei e de acordo com as normas técnicas, né? Que esse é um outro assunto, mas está relacionado. Essa como dizer, uma carta de vendas, é o seu primeiro contato para fechar um serviço, é um orçamento. E ele estando bem elaborado, para fácil entendimento ele consumir esse conteúdo de uma maneira que ele entenda, esse é bem sucinto, né? Igual estou colocando aqui. Estou colocando de forma que não fica aquela coisa muito técnica, né? Que a pessoa vai ler, aí ela não lê nada do que você coloca, né? Não faz diferença. Vai lá na última página onde tem um cifrãozinho lá, quanto que é o valor. Só olha isso, não lê nada. Então, assim, trazendo dessa forma, isso aqui chama a atenção. Cada etapa dessa, a pessoa vai ler, com certeza vai despertar curiosidade para ler o restante do que você está falando. E vai observar isso de uma forma diferenciada. Porque sim, é diferente você entregar um orçamento bem elaborado, com um passo a passo, vamos dizer assim, do que chegar, eu faço por tanto. Mas você faz o que por tanto? Não, eu faço o gel por tanto. Então, assim, fica uma coisa assim. Eu tenho certeza, se você chegar a disputar, vamos dizer assim, um cliente em uma ocasião como essa, com um orçamento, eu faço, portanto, o seu bem descrito, como um exemplo esse que eu estou apresentando aqui, você com certeza vai obter sucesso. Então, voltando aqui, é uma explicação sucinta. Nesse item 3, esse item eu chamo ele para quebrar as objeções, mostrar, você desperta no seu cliente a necessidade, ele sente a dor, ou seja, ele quer vender o imóvel, um exemplo, ele quer vender o imóvel, ele foi ao cartório, não, eu estou vendendo, não, tem que ter o georreferenciamento. Mas o que é isso? É uma dor que ele tem. Então, assim, a dor, qual que é a dor? Ele quer vender, precisa do dinheiro, mas não tem como escriturar, passar o documento, porque há necessidade do gel, pela quantidade de área que tem na matrícula. Então, assim, e nesse item, você explicando, colocando os prazos, para que se aplica, em quais, você desperta isso no cliente. Às vezes não é o caso dele estar vendendo ou não, mas às vezes ele não fez por procrastinar, né? Não, deixa para depois, que o brasileiro sempre deixa para depois. Então, é uma maneira de você quebrar essa objeção. É levantar, como diz, levantar a lebre para ele, que ele precisa, que ele vai necessitar em alguma fase, em algum momento, ele vai precisar desse trabalho específico. E você está colocando à disposição dele para ele fazer isso agora, né? Nesse momento do orçamento. Isso é o item 1 que eu chamei, eu dividi aqui em item 2, é por blocos, né? Aí vem aliás, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, né? O passo 2 é isso tudo dentro do orçamento. Eu separei por blocos, né? Seja passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. O item 2 eu trago, o passo 2 eu trago o item 4, né? Que é uma descrição detalhada do que será feito. Nesse item eu coloco o que será feito no serviço de campo e posterior ao serviço de campo, o serviço de escritório. Uma descrição realmente do que vai ser feito lá. Eu vou utilizar, vou fazer um reconhecimento de divisa com alguém. Isso é importantíssimo, você colocar que
necessita de uma pessoa, se não for o próprio proprietário, um responsável que ele indique para mostrar as divisas. Então, assim, o que eu vou executar? Eu indico fortemente você combinar com o seu cliente, né, com o seu possível cliente, sempre ter, se não for o proprietário que vai andar com você, alguém da indicação dele para mostrar as divisas, as confrontações, se tiver algum trecho que é confuso, alguma coisa, sempre tem alguém de responsabilidade, se não o próprio dono. O indicado seria o dono, mas geralmente se for de idade, não vai, ele manda um gerente, alguém de confiança dele para mostrar. Sempre, sempre, sempre. Isso é fortemente indicado. Nunca pega um serviço e fala, eu vou fazer, e pega só o mapa e vai lá sozinho. É certeza que pode acontecer um erro que vai gerar o quê? Você vai ter que refazer, enfim. Aí, voltando aqui, o item 4, aqui, ficou repetido aqui, seria 5, né? No item 4 ainda, eu coloco qual metodologia vai ser feita, qual equipamento, quais software eu vou ter que utilizar. Isso é para ilustrar as etapas. Eu ponho serviço de campo, isso, serviço de escritório, pós-processamento, ou isso, elaboração disso. E em tópicos mesmo. Não é para encher linguiça, é para mostrar que você sabe todas as etapas do trabalho que você está propondo. Que isso é importante para o cliente identificar que você tem conhecimento técnico sobre o que você está fazendo. E é uma maneira também de nortear. Vamos lá, vou fazer um serviço tal. Por onde é uma forma de um checklist. É bem bacana você começar a utilizar isso, para quem não utiliza. O item 5 eu coloco o cronograma, é uma estimativa. Isso aqui é uma estimativa de tempo, porque pode acontecer de determinada época do ano, está chovendo, você programa de medir, acontece alguma coisa, tem que desmarcar, o cliente, não, essa semana eu não posso, ou então você está executando um serviço, acontece algum imprevisto, ou igual eu falei, a questão da chuva, a questão de o equipamento, enfim, é uma estimativa, mas você coloca, é bacana. Eu detalho tipo assim, fase de levantamento, dependendo da quantidade de área, eu coloco tantos dias de execução de campo, tantos dias de execução de escritório, tantos dias para coleta de assinatura e montagem de processo, que é a conclusão do trabalho. Então assim, isso é bem particular de cada um, né? Mas eu coloco tudo isso num item que eu chamei de item 5. Eu trazendo aqui o passo 3. Passo 3, aqui vai ser o item 6, porque eu fiquei, a numeração ficou errada. Mas aqui, o item 6 eu trago ele, é uma sugestão também. É optativo, igual eu coloquei aqui. Mas eu indico fortemente você usar. Porque esse aqui eu chamo de bônus. O que é o bônus? Um bônus por exemplo, você vai fazer o serviço, geralmente, por exemplo, o georreferenciamento e o CAR meio que andam juntos. Mas muitas vezes foi feito o cadastro, né, do CAR, pela obrigatoriedade da lei e tal. O cara correu lá e fez. Ele fez lá no fulaninho lá, ou sei lá quem, ou ele mesmo fez, com desenho em cima da imagem do Google e cadastrou lá. Esse é um bônus. Eu utilizo muito esse serviço na forma de bônus. Por quê? Eu vou chegar na explicação mais coerente para você. Então assim, eu coloco gera valor, né? Você gera valor para o seu cliente e aciona um gatilho mental, né? Todo mundo gosta de ganhar alguma coisa. Então assim, você está fazendo um serviço, você ganha esse bônus, esse. O exemplo aqui eu coloquei o CAR, né? Um outro exemplo é uma assessoria personalizada. Um outro exemplo que um colega meu utiliza como bônus, ele mapeia, por exemplo, ele vai medir o imóvel, ele mapeia os pontos de interesse, ou faz um mapa de cerca, né? Utilizando, muitas das vezes ele levanta mesmo a área, as cercas, dependendo do serviço, ele levanta e faz um mapa ilustrativo de separação de pasto, alguma coisa assim.
Claro que ele pode utilizar uma ferramenta, né, o Google Earth, para desenhar onde é visível, onde não é, ele não consegue, mas ele pega alguns pontos. Isso é um exemplo de bônus, né, que pode ser utilizado como bônus. Um outro exemplo que é bastante utilizado é essa questão do CAR, né, de você montar um mapa temático para ele dentro do que você já faz. Uma assessoria personalizada, se você tiver conhecimento de fazer a atualização cadastral, você pode oferecer esse serviço para ele. Eu atualizo seu CCIR, porque depois do GEL vai ter que atualizar a área e a matrícula que foi aberta. Então, assim, isso são todas ideias de você gerar valor no seu orçamento. Então, assim, eu coloco na forma descritiva. Tantos, por exemplo, se for uma área, eu vou dividir ela em 5 partes. Então, eu vou individualizar o CAR delas em 5 partes e eu coloco valor lá. Um exemplo, R$500 cada CAR, daria 2.500. Outro bônus, assessoria, acompanhamento do processo no cartório para sanar alguma pendência, alguma coisa. Valor R$1.000, vamos dizer uma diária, sei lá, 700. É um exemplo, esses valores são sugestões, cada um vai adequar para a sua região, para o seu mercado. Trazendo isso, eu coloco todo o somatório. Vamos supor o exemplo que eu coloquei: 5 CAR de 500, R$2.500 de CAR, uma assessoria de R$1.000. Então, bônus, total de bônus, R$3.500. Esse valor é de bônus, você não vai pagar por ele. Isso aqui eu acho bacana porque gera um valor para o cliente. O cara enxerga e além de acionar um gatilho mental nele, ele fica, nossa, todo mundo gosta de ganhar alguma coisa. E por que eu utilizo essa ferramenta de bônus? Porque o bônus, você aciona, como eu disse, um gatilho mental de reciprocidade, não é nem de reciprocidade, mas assim, de satisfação mesmo. A pessoa fica... todo mundo gosta de ganhar, de ganhar alguma coisa, né? Vamos dizer assim. E porque o bônus, ao invés de você dar um desconto, você já dá um bônus. Então, assim, para você não ter que dar desconto no seu orçamento, você coloca um bônus. É uma sugestão e que eu tenho aplicado e que tem funcionado bastante. E o passo 4, ele se subdivide aqui, né? Aqui vai ser o item 7, né? Que eu errei a numeração aqui, mas não influencia em nada na explicação do que eu tô falando, né? Aqui vem vamos dizer assim, o ponto-chave. O item 7 que eu chamei aqui, ele é o valor investimento do serviço, é o valor do investimento, que eu não vou chamar de preço, então assim, é o valor. O que é esse valor? O valor do investimento, eu chamo de investimento, que ele vai fazer um investimento, ele vai te ofertar dinheiro e você vai arrumar a documentação para ele. Então, assim, isso faz parte da valorização do profissional. O que leva em consideração para você gerar esse valor? Lá na frente, no início da aula, eu falei sobre a entrevista. Para quê? O tamanho da área, qual o deslocamento, se vai precisar de equipe, se você possui ou se vai alocar aparelho, para qual metodologia você decidiu empregar nesse serviço em específico. Então, assim, tudo isso você tem que levar em consideração para você formar o valor, o preço, o quanto você cobra. Esse item é bem polêmico, porque a gente vive a agrimensura hoje, tem uma concorrência desleal, tem gente fazendo serviço a todo preço. Você dá um orçamento, igual você passa um orçamento, o cara compara com outro, 2, 3 vezes menor que o seu. Aí não, mas você não sabe de onde, nem para onde vai, nem para onde vem. Então tem muitos casos de trabalhos que estão chegando até mim, que é para refazer serviço que a pessoa pegou justamente por isso. Quem paga mal paga 2 vezes, né? Fez com um profissional profissional que, enfim, que deu um preço abaixo para pegar o serviço do outro. E assim,
não deu conta de entregar, pegou um adiantamento, alguma coisa assim, e não entregou o serviço. Então, assim, o cara passa o serviço, muitas vezes, quem procura preço é complicado. Então, tem vários fatores, principalmente em georreferenciamento, que devem ser levados em consideração. Você tem que saber o que você está fazendo, quem está fazendo. Então, assim, se você se pôr no lado do outro lado, como cliente, você contrataria um profissional, você faz um orçamento bem descrito, quais etapas. Então, se você domina o que você está fazendo, você domina o processo de referenciamento de uma ponta na outra, ele vê isso, você passa confiança. Ao passo que você pega aventureiros, pega uma mochilinha, põe nas costas e sai por aí, faço gel e pega serviço, passa para outro assinar e vai. Então, assim, tem aparecido muito, assim, a tendência é essa. É um mercado que vai crescer muito nesses próximos meses e anos. Vai crescer muito a procura para arrumar serviço mal feito. Já começou e vai aumentar a procura bastante. Isso aí não é uma profecia, mas é uma coisa que já está acontecendo. Pela má qualidade de serviço que foram feitos ao longo dos tempos. Então, tem sim essa demanda latente, que vai aparecer muito serviço para corrigir. Né? Voltando aqui, essa questão do valor do investimento tem que ser levado em consideração esses fatores. Você tem que colocar o deslocamento, quanto tempo você vai gastar para você estimar. Se você for colocar um aparelho, você tem que calcular mais ou menos em cima do tempo que você previu, fez uma estimativa de quanto tempo você vai gastar, quantos dias você vai precisar de hotéis, tudo isso você tem que colocar. E se você for dono do aparelho, você tem que ver a depreciação do seu aparelho, porque assim como um carro, assim como qualquer peça mecânica ou qualquer coisa que você compra, ela deprecia ao longo do tempo, ela perde valor. Então, se você compra um equipamento de 60 mil hoje, se for vender ele daqui a 3, 4 meses, você não vai receber o valor, ele vai ser um seminovo. Dependendo do jeito que você utilizar, ele vai ser considerado usado, né? Nem seminovo não é mais, apesar de ser pouco tempo de uso. Porque tem gente que morre mesmo, pega e destrói. Então, assim, tudo isso tem que levar em consideração. Eu não coloquei um exemplo, porque isso varia muito de região para região. Tem regiões do país que trabalham com a tabela X, outras com a tabela Y. Então, que eu deixei em aberto em forma de texto para cada um possa fazer de acordo com o que convém para a sua região e atuação de trabalho. Então, assim, nada melhor do que você que está no campo de batalha para saber isso aqui. Mas sempre levar em consideração isso tudo. Quantos marcos você vai gastar, quanto tempo. Eu sempre indico você passar a questão da assinatura do confrontante para o proprietário. Mas existem casos que profissionais assumem essa função de colher a assinatura de confrontante. Eu recomendo sempre o proprietário correr atrás disso. Mas nem sempre a gente consegue essa façanha, vamos dizer assim. Mas sempre que tiver oportunidade, você passa isso ao encargo dele. O item 8 eu chamei aqui, isso aqui é totalmente opcional, é uma coisa que eu faço e que quem quiser seguir um exemplo é uma questão sustentável, vamos dizer assim. É um item opcional, é um valor percentual do valor total eu tiro para fazer doação de caridade. Eu tiro, por exemplo, uma creche, um lar de idosos, uma instituição que cuida de pessoas de necessidade, de rua, situação de rua. Então, assim, isso é particular meu. Isso aqui é um item, igual eu coloquei, opcional. Mas quem quiser adotar, seja bem-vindo ao time dos que ajudam ao próximo. O item 9 eu coloco como uma descrição do profissional, né? Descrição do profissional é formação, especialidade, se tem alguma, onde atua, desde quando. Colocar lá é uma descrição, uma breve descrição do que você faz. Eu sou especialista nisso, eu atuo nesse mercado há tanto tempo, eu aquilo, dessa maneira. Então, assim, esse é um assunto bem bacana. Isso, essa questão do orçamento, ele bem elaborado,
você consegue sim trazer, abrir portas, né? Porque às vezes você não consegue capturar o seu cliente nesse primeiro contato, mas você consegue abrir portas. Ele fica te conhecendo, ele vê a diferença do seu orçamento. Então, assim, às vezes você não consegue naquele momento, perdeu, você nunca perde, você sempre aprende. Essa é uma mentalidade que tem que ter. Você nunca perde, você sempre aprende. Então, na próxima, com certeza você vai captar. Se você já tem, já utiliza, alguma dica que vai servir para você melhorar o seu, que alguma coisa às vezes passa despercebido, às vezes você tem um insight aqui que eu falei. Então, assim, eu quero convidar vocês que assistiram esse vídeo a curtir o vídeo e compartilhar com o máximo de colegas, profissionais da área que tenham interesse em aprender. Então, essa é uma série de vídeos que eu estou desenvolvendo, que é uma sequência, né? O item 1 foi o orçamento. Então, assim, é uma sequência lógica do que é o georreferenciamento. Então, assim, muitos colegas estão na escola ainda, aprendendo, tem a oportunidade de conhecer a fundo, mais a fundo, e para você que já é profissional da área, que já atua, melhorar alguns aspectos, ou aprender algo novo, que a gente sempre está aprendendo. E eu gostaria que você curtisse, compartilhasse, convidasse outros para assistir, e nos comentários pode sugerir dicas, ou dúvidas. Você pode colocar no comentário do vídeo, coloca lá que eu vou gerar conteúdo em cima disso. Se você tem uma dúvida disso, que eu puder responder, eu vou responder. O que eu não souber, eu vou buscar informação e vou trazer aqui para a gente fortalecer essa área de atuação, certo? E com isso a gente fortalecer quem presta um serviço como esse, né? Porque está tão prostituído. Então, assim, com a qualidade do serviço a gente consegue recuperar sim, e eu acredito que temos ótimos profissionais no país. Então, assim, fica aqui o meu convite, curta a minha página, curta o vídeo e compartilhe, chame as pessoas para assistir, e embaixo nos comentários coloca dúvidas que eu vou responder assim que possível e gerar conteúdo, outros vídeos, ou mensagem, alguma coisa. Quando eu não souber, eu vou atrás e vou trazer uma informação de qualidade. Ok? Muito obrigado.